Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao estudo de casos que a gente deu início na semana passada, a respeito do resgate interrompido. Na semana passada foi a primeira parte dessa história, nós apresentamos o caso e destacamos alguns tópicos, como lições de aprendizado. E hoje a gente vai, como eu disse, dar sequência e vamos extrair mais lições ainda. Então, como a história é um pouquinho longa, tem muita explicação, muita coisa para detalhar, já vamos direto aqui para a gente poder otimizar nosso tempo. Vamos lá então? Estudo de casos do capítulo 14 do livro Ação e Reação, Resgate Interrompido, segunda parte. Então, recordando, nós temos a história aqui do Ildeu, o esposo de Marcela e pai de 3 filhos, o Roberto, que é o mais velho, Márcia e Sônia. A Marcela, então, é a esposa do Ildeu e mãe das mesmas crianças, Roberto, Márcia e Sônia, sendo o Roberto mais velho, que tinha 9 anos, Márcia e a Sônia eram crianças mais novas, a idade das duas não é informada. E nós temos aqui a Mara também, que é a amante do Ildeu, que foi a pivô da separação do casal. Vocês lembram que na semana passada a gente finalizou a história mostrando que o Ildeu tinha o ímpeto de matar a Marcela, não conseguiu, em razão da intervenção da espiritualidade, e aí o casal se separou. A partir de agora, então, a gente vai responder as perguntas que ficaram pendentes e dar sequência na história que foi narrada nesse capítulo aí. Por que foi o resgate interrompido? E a segunda, por que Ildeu odiava o filho, mas amava as filhas? Vamos responder essas perguntas agora. Antes, vamos só contextualizar aqui nesse próximo slide. Aqui a gente tem, a partir do momento em que a Marcela falou para o Ildeu que era melhor ele sair de casa do que se suicidar, já que ela interpretou o evento dele estar com a arma na mão como uma tentativa de suicídio, jamais imaginou que ela seria vítima de homicídio, segundo a intenção do Ildeu. Logo após que ela dormiu, a espiritualidade interviu e entrou em contato diretamente com ela em desdobramento. Então, o mentor, que é o assistente Silas, falou para ela dessa forma aqui: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanima-te. Não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Sabemos que a Ele te ligaste em sagrada aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Esse Ele aqui está se referindo ao Ildeu, Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violente seu livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. Ildeu ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, ou seja, que esquece, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Então, nessa explicação, nesse relato desse diálogo do Silas com a Marcela, Silas, o mentor desencarnado com a Marcela, em desdobramento, nós já temos a primeira informação que essa escolha do Ildeu em abandonar a família implica num abandono, numa deserção de um dever que ele assumiu anteriormente para que ele resgatasse dívida do passado. E agora a gente vai saber como que foi essa história. Antes de eu começar a leitura, eu vou contextualizar. Já é o André Luiz, junto com o Hilário, perguntando para o Silas qual a história pretérita desse grupo familiar que resultou na configuração atual, e por que Ildeu estaria abandonando. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos 2 almas em processo de reajuste, há vários séculos. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu 2 moças, filhas do mesmo lar. Então, só uma ressalva aqui, essa história que está sendo contada é de reencarnação anterior, reencarnação anterior desse mesmo grupo. Então, o Ildeu foi casado também com Marcelo na reencarnação anterior, abandonou o casamento para seduzir 2 moças, 2 irmãs.
Primeiro ele seduziu a mais velha, que cuidava da mais nova, conforme está no relato, e depois, quando a mais nova cresceu, ele seduziu ela também. Né? E olha o que aconteceu. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, ou seja, as duas irmãs foram parar no meretrício. E, abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Então a Marcela, né, como ela foi abandonada na encarnação anterior também pelo Ildeu, depois de 5 anos ela arrumou um outro companheiro e passou a conviver com ele. Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, o Ildeu não suporta ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito do coração. Dentro em breve, todo o grupo que Ildeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei sopesa os méritos e os deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate da reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Então vejam só, olha o tanto de erro que Ildeu cometeu nessa reencarnação anterior que ele veio resgatar agora. Abandonou a esposa, seduziu 2 irmãs, filhas do mesmo lar, ou seja, acabou gerando discórdia nas duas, já que se envolveu afetivamente com ambas, abandonou-as no meretrício e depois ainda foi matar o companheiro, que é a mulher dele, que já tinha sido abandonado por ele, que tinha todo o direito de seguir a vida, ele ainda foi lá e ainda matou o rapaz. Né? E aí a espiritualidade reuniu todos na esfera do plano espiritual, organizou um planejamento reencarnatório ideal para que ele pudesse ter todas as condições de reparar. Né? Olha como é que foi essa organização. Marcela, ainda no plano espiritual, né, antes da reencarnação, concorda em auxiliá-lo, ou seja, auxiliar o Ildeu, e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Ildeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as 2 irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje como filhas queridas o necessário auxílio para a reabilitação. Então, como eu destaquei, o planejamento perfeito, né? Ele tinha tudo em mãos para resgatar. Ele tirou a vida do antigo companheiro da esposa, agora ele deu a vida para ele, para poder resgatar na condição de filho e restabelecer ou estabelecer laços fraternos. As 2 irmãs que ele seduziu na vida passada, bem como filha dele, para ele poder agora educar e tirá-las do caminho da delinquência. E a esposa que ele abandonou, ele agora teve a chance de casar com ela de novo, formando a família. Então tinha total condição de seguir, mas não o fez. Né? Então por isso que foi um resgate interrompido. Ele tinha todas as chances de poder redimir dos erros do passado, mas preferiu novamente abandonar o lar. E é por isso também que instintivamente ele tinha aversão por filho mais velho, que era o Roberto, e amava as filhas, já que isso vem do passado reencarnatório. Porque o filho era um antigo companheiro da esposa que ele assassinou, que ele tinha raiva, e as meninas eram as irmãs que ele tinha seduzido também. Né? E ele caberia então lutar contra esse sentimento de aversão. Também não fez isso, né? Já começou errado, já que ele deu aso a que esse sentimento crescesse cada vez mais, desperdiçando assim uma reencarnação. Estamos aí diante de um caso típico de queda reencarnatória. E nós vamos ver na sequência das explicações que a maioria das famílias no mundo inteiro tem essa configuração. Né? É formada para que haja um resgate. Por isso que é tão importante a harmonia familiar. Por isso que é tão importante a preservação dos vínculos familiares. Já que quando isso não acontece, na maioria das vezes são resgates interrompidos. E aí, muitas vezes, resulta numa verdadeira queda. A pessoa desperdiça todo o objetivo principal da reencarnação, como foi o caso do Ildeu. Né? Mas vamos prosseguir aqui, que ainda tem mais uma pergunta pendente. O divórcio era a única alternativa para a resolução desse caso? E vai ser interessante essas explicações aqui, porque a gente vai ter um ensinamento quase que geral a respeito do divórcio e demais situações, né? Ainda que não
juridicamente aceitas de dissolução do casamento. Vamos ver as explicações aqui do Silas. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Ora, então, já que o Ildeu chegou ao extremo de cogitar assassinar a esposa, acabou que chegou num ponto que o divórcio se tornou a única solução. Mas não era para ser assim. Foi por pura invigilância que chegou nesse estágio, né? O que caberia a ele? Lutar contra os impulsos que ele tinha de abandono da família. Lutar contra isso para poder preservar. E a partir daí, ter a renúncia necessária para poder manter a convivência com a esposa e com os filhos, né? Então, de acordo com a espiritualidade que nos ensina, como providência contra o crime, ok, o divórcio é aceito. Assassinato ou suicídio, casos mais graves, assim, né? De agressões de violência doméstica graves e tudo mais. Nos demais casos, olha a explicação que prossegue dando aqui. O divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo, como foi o caso dessa família. E aí a explicação segue. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males. Olha aqui então a expressão, ele é o menor dos piores males, não é que ele é bom, que eles possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. Ou seja, vai ter que voltar a conviver, né? Vai ter que voltar a conviver para resgatar. Então, o que é melhor? Se não tiver chegado no estágio extremo de agressões graves, desrespeitos graves e crimes como assassinato e suicídio, o melhor é que o casal discuta, tenha um diálogo necessário para poder sempre manter e preservar os vínculos familiares, principalmente quando já existem os filhos e principalmente também quando esses filhos ainda são crianças, dependendo sempre para crescerem de forma saudável mental e psiquicamente da presença de ambos os pais em casa. Mas é lógico, se alguém, mesmo sabendo dessa configuração, opta por seguir esse caminho, ele tem o livre-arbítrio para proceder assim. Mas, como o Ildeu, pode estar caindo de uma forma drástica, pode estar perdendo toda a sua reencarnação e uma oportunidade de resgate. Então, é necessário ter sempre a perseverança para suportar as provas, né, e seguir adiante no compromisso familiar. Prosseguindo aqui, essa explicação também é muito interessante. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescidem para a justa ascensão às esferas mais altas. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Então, nesse caso, como dito, foi um caso de resgate, né? O passado unia essas pessoas no grupo familiar. E olha só a expressão que ele coloca aí. Em determinado momento da vida, a gente encontra a pessoa necessária para o nosso burilamento. Ou seja, ele não reencontrou a Mara por acaso, que foi a amante dela, né? A amante dele, o Ildeu. Ele tinha essa tendência e também era uma prova para ele essa questão de abandonar o lar, né, em razão de envolvimento extraconjugal. Então já tinha essa possibilidade, era uma prova que ele tinha que suportar para permanecer no grupo familiar. Mais uma vez ele sucumbiu, não foi burilado, não cresceu com essa prova que surgiu, acabou que teve mais uma queda e provavelmente, como foi explicado aí, ficará mais agravada ainda a situação dele. Seguindo então aqui,
É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência uma das outras. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Então, aquilo que eu já havia dito, né? A maioria dos casamentos, das famílias, se formam assim. E é por isso que nós vamos fazer, nesta fase nossa, uma série de vídeos de preservação da família. Né? Em especial, neste fim de semana, a nossa oração vai ser voltada para a questão da união dos casais, né? A questão da preservação do relacionamento conjugal, para que essas provas que vivem surgindo aí possam ser vencidas e para que não seja necessário chegar no extremo limite, né? Que é a questão do crime, quando aí sim o divórcio é admitido como o menor dos males, mas ainda assim é o mal. Então a gente precisa orar para preservar os vínculos familiares, porque na maioria das vezes elas são formadas para que haja um resgate, não é para ser dissolvida por qualquer questão, muito menos por uma questão de desequilíbrio do campo afetivo, de desejo, de ter uma aventura extraconjugal, seja por parte do homem ou da mulher. Né? Jamais isso aí é um motivo justo para separação. Então, para a gente finalizar, eu fiz aqui alguns tópicos com as principais lições desse caso. A primeira, via de regra, quem tira a vida é obrigado a dar a vida. Na obra de André Luiz a gente tem vários relatos sobre isso, e nesse caso é mais um deles, né? Já que o Ildeu matou na encarnação passada o Roberto, ele vem agora como pai dele. E também, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, mas ainda assim é o menor dos males, na expressão do Silas. Outra lição, ninguém se reúne no casamento humano sem o vínculo do passado, certo? Outra que é complementar a essa, a maioria dos consórcios humanos constituem ligações de aprendizado e sacrifício, por isso que as famílias devem lutar contra essas pequenas ou grandes provas que surgem, para sempre tentar manter o vínculo, já para que não haja um problema de interrupção de um resgate. E quanto mais sacrifício com serviço incessante, pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Porque se nesse caso o Ildeu tivesse conseguido resistir à prova de abandonar o lar, mesmo que ele tivesse o desejo de ficar com a Mara, considerando a Mara uma mulher melhor para ele do que a Marcela, ele teria um movimento de ascensão espiritual gigantesco. Né? Ele teria também auxiliado todas as pessoas que vieram para resgatar a dívida anteriormente com ele. Né? Então, um caso muito interessante, de muito aprendizado para nós. Pessoal, era essa então a mensagem que nós tínhamos para passar hoje. Vamos orar então para o fortalecimento dos vínculos conjugais das famílias do Brasil e do mundo. Todos fiquem com Deus, fiquem em paz. Abraços, bom domingo e boa semana para todos.